Olá pessoal, hoje estamos na zona norte da cidade de São Paulo, mais precisamente no bairro do Limão, 10 quilômetros do centro da Praça da Sé, um bairro extremamente arborizado, com largas avenidas, longas avenidas, um bairro que surgiu em 1921, na verdade, com os primeiros loteamentos, mas que só foi urbanizado a partir da década de 30, em 1930. São 5 quilômetros quadrados e ele envolve muitas vilas, pequenas vilas que formam o distrito do Limão. Por que Limão? Justamente porque ele faz divisa com a freguesia do Ó. E lá pelos idos do século passado, na divisa entre a freguesia do Ó e hoje chamado bairro de Limão, existia um grande limoeiro bravo. E as pessoas diziam que a partir dali ficava o bairro do Limão, com aquele pé de limão, que era realmente marca, uma marca da divisa dos dois bairros. E assim ficou chamado até os dias de hoje, bairro do Limão. Ele faz divisa com outros bairros famosos, como a Lapa, como a própria freguesia do Ó, como a Água Branca, enfim, diversos outros bairros de maior tradição, mais antigos, mas ele tem uma área bastante ampla. Por aqui se instalaram, na década de 90, a emissora, a Rede Manchete de televisão, que hoje funciona no espaço, a editora Scala, um prédio construído no projeto de Oscar Niemeyer, um prédio bastante interessante. Além disso, outras indústrias se instalaram aqui, o que gerou uma grande mão de obra também para o bairro. A Igreja Matriz Santo Antônio do Limão se instalou somente em 1939, bem depois do projeto todo de urbanização. Mas é um bairro bastante tranquilo e, obviamente, chamado de berço do punk, berço punk do Brasil, porque aqui surgiram várias bandas, na década de 70 e 80, como os Inocentes, Ratos do Porão, através dos festivais que aconteciam numa escola pública aqui do bairro. Então ela ficou conhecida dessa forma. Bem posteriormente, então, surgiram também várias outras instituições e, claro, não dá para dizer que aqui, nessa região, estão muitas das escolas de samba, da cidade de São Paulo. Sobretudo aqui, exatamente no coração do Limão, a escola de samba Mocidade Alegre, que surgiu em 1967 e foi campeã por 10 vezes do Carnaval paulistano. Então, muitas coisas acontecem aqui, apesar de estarmos um pouco distante do centro, da Praça da Sé. Um bairro interessante de se conhecer e conhecer um pouco das suas influências. Vamos conhecer o bairro do Limão. Mas não é só de samba que vive o bairro do Limão. Apesar das várias escolas de samba que aqui existem, como a própria Mocidade Alegre, o bairro do Limão apresenta outros ritmos bastante contagiantes. Isso surge a partir de 15 de novembro de 1990, quando a Rádio Atual se instalou aqui no bairro, buscando realmente uma nova tendência musical, visando valorizar a música regional. Sobretudo shot, baião, forró, enfim, todos os ritmos nordestinos. Isso foi o grande passo para ela alcançar índices bastante satisfatórios de audiência e com isso conquistar principalmente os migrantes nordestinos que moravam aqui em São Paulo. Vários prêmios foram conquistados pela Rádio Atual em função dessa iniciativa, principalmente pela Associação dos Colunistas e Jornalistas, destacando exatamente pelo um projeto inédito de valorização da música regional. Isso foi o grande passo para que se criassem, já no ano seguinte, em 1º de maio de 1991, exatamente um Centro de Tradições Nordestinas, o famoso CTN, referência aqui para o bairro do Limão. Pautado, obviamente, num espaço que valorize o encontro da comunidade nordestina e, obviamente, de todos os paulistanos, além de preservar a memória e a valorização exatamente dos princípios da cultura nordestina, o CTN veio se firmando como uma referência
social, cultural, gastronômica, né, religiosa, para o bairro como um todo e para toda a cidade de São Paulo. E é isso que nós vamos mostrar agora. Um pouco desse trabalho que o CTN faz, de entretenimento, de lazer, né, mas também de preservação cultural e valorização social do migrante nordestino, né, na cidade de São Paulo. Venham com a gente, venham conhecer o CTN. Logo aqui na entrada do CTN, a gente encontra já a Capela Imaculada Conceição. Foi construída em 1998, em homenagem ao Frei Damião, né? Muito querido, né, no Nordeste brasileiro. E justamente em função da vinda dele aqui para um tratamento médico, em 1998, nesse exato local, né, pousou o helicóptero que o trouxe e ele ficou hospedado aqui na casa dos diretores, né, do CTN. E nessa grande homenagem, né, ele acabou rezando uma missa para mais de 90 mil pessoas nesse espaço, né, dada a sua, ao reconhecimento que as pessoas têm, principalmente, né, os nordestinos. Esse espaço ficou consagrado então a essa capela, que somente em 2016 é que foi reconhecida então pela Igreja Apostólica Romana e foi integrada então. Ela mantém missas, mantém batizados, enfim, casamentos, normalmente reconhecido pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nesse local, além de abrigar a capela, existem também dois memoriais. Um memorial em homenagem ao Frei Damião, né, e outro em homenagem ao Padre Cícero. Então, ali a gente vai encontrar alguns elementos alusivos à vida desses dois religiosos que são muito queridos, né, no Nordeste. E é um ponto de referência aqui no CTN, onde acontecem então batizados todos os domingos, né, e as missas em louvor então ao próprio Frei Damião no último domingo do mês e também ao Padre Cícero, né, além também da Irmã Dulce dos Pobres, né, e assim sucessivamente durante o mês existe essa programação. Os batizados são organizados, né, com inscrições prévias, né, e acontece então mensalmente dentro de uma programação que é colocada exatamente no site, né. Então, aqui é o portão de entrada então do CTN, né, entre outras tantas atividades que eles desenvolvem que nós vamos conhecer agora. Vamos lá. E aqui então nós estamos no interior da Capela Imaculada Conceição. E esse é o Dedé, né, que é o secretário que cuida, ninguém melhor do que ele, para falar um pouquinho sobre o que é esse espaço enquanto religião, né, e a representatividade disso dentro do CTN. Dedé, fala pra gente o que é essa capela, né, e o que são esses memoriais. A capela ela está estrategicamente na entrada do CTN para acolher o povo na fé. É um desejo de Frei Damião e da Cristina Abreu, fundadora deste espaço de fé, e os memoriais, que são dois acervos, Frei Damião e Padre Cícero, junto com Cristina Abreu, que já está com Deus, é justamente para resgatar a cultura nordestina e a cultura de fé e a religiosidade do nosso povo. Não deixar morrer a fé e a esperança que tem em Padre Cícero e Frei Damião, que representam os pilares do nordestino. Assim como o chapéu do nordestino, que está sobre a cabeça, a proteção de Deus também está sobre nossas cabeças. E Padre Cícero era um grande visionário ecologista que dizia em toda a casa uma oficina e um oratório. Padre Cícero era o homem da ação e Frei Damião o homem da oração. Uniu oração e trabalho e deu no que deu, que é uma bênção para todos nós. Perfeito, muito bem. O memorial, eles foram construídos mais recentemente ou já faz, desde a época da igreja já foi construído? A igreja tem 23 anos, né? Os memoriais foram inaugurados nesta pandemia de 2021. O memorial Padre Cícero, ele é recente, ele é de janeiro, e o Frei Damião é também mais recente ainda, que foi dia 31 de maio, que foi o aniversário de morte do Frei Damião. A igreja, então, está aberta a partir das 13 horas, é isso? Isso. E, inclusive, finais de semana. Isso. Na semana, a gente tem um atendimento de secretaria, das 13 às 16, atendimento de secretaria e visitação agendada, né, por conta da pandemia. E, no fim de semana, a gente abre somente das 10 à 1
para realizar o sacramento do batismo e missas. Isso por conta da pandemia, tem a restrição. Quando a pandemia acabar, aí o povo de Deus já pode vir, com certeza. Ótimo, ok. Muito obrigado pela hospitalidade, pela recepção. E assim nós ficamos com essas imagens desse espaço, né, que faz alusão, obviamente, ao povo nordestino, né, que marca realmente, né, um espaço, né, de devoção. Não só para o migrante nordestino, mas para todo paulistano que pode vir aqui visitar, né, e cultuar e conhecer esse espaço. Mais do que um espaço de lazer, o Centro de Tradições Nordestinas aqui do bairro de Limão, ele funciona, obviamente, como uma OCIP, né? Ele teve esse status de OCIP e também uma instituição, né, de utilidade pública, né, previsto pela Prefeitura de São Paulo. Então, além das diversas atividades de lazer, entretenimento, festas, eventos, né, muitas outras atividades acontecem aqui ao longo do ano. Nesse período, aqui no mês de junho e julho, né, acontece o Festival de Comidas Juninas. Em função da pandemia, obviamente que isso está restrito, o número de pessoas é bastante controlado, enfim, com todos os protocolos necessários, o que muda um pouco do que é o cotidiano do CTN. Nesta época de junho, existe um evento aqui chamado São João de Nós Tudinho, que é justamente um grande evento nos moldes das festas juninas nordestinas, com fogueira, com barracas, né, com todas as crendices, né, do mês de junho que acontecem nos 9 estados do Nordeste brasileiro. Obviamente que isso está suspenso temporariamente em função da pandemia, mas dá para você vir aqui degustar realmente essas delícias juninas que são preparadas nos quiosques da Vila do Forró e também nos restaurantes, né, na área gastronômica do CTN. Então, muitas atrações acontecem aqui ao longo do ano. O Festival Gastronômico de Comidas Nordestinas, o Festival de Doces, que acontece no mês de março também, com delícias, né, de sobremesas nordestinas, entre tantos outros eventos. Então, sempre tem uma programação muito grande. Os shows geralmente acontecem às sextas-feiras, né, e normalmente ele arrasta, pelo menos antes da pandemia, arrastava uma média de 7 mil pessoas, né? 70 mil pessoas, né, mensalmente, tanto migrantes como descendentes, como os paulistanos e turistas, né, que vinham aqui buscar um pouco de entretenimento, de lazer e interação com a cultura nordestina. Então, essa é a entrada, obviamente, do acesso que vai na Vila do Forró, na Arena Gastronômica e também no camarote chamado O Cabra, que prepara delícias, né, da gastronomia nordestina. Tudo aqui no CTN lembra o Nordeste brasileiro, né? Como nós podemos ver, o mandacaru, né, a planta típica, né, da caatinga, marcada em vários pontos aqui do CTN. Entre tantas outras coisas, feira de artesanato, né, o artesanato típico dos vários estados nordestinos também você encontra aqui. O próprio dia, né, do nordestino, existe um dia do nordestino, dia 8 de outubro, é comemorado o dia do nordestino, em função das comemorações, obviamente, do grande poeta e grande músico nordestino cearense, né, Patativa do Assaré, que foi um grande mestre, né, de cordel, inclusive, com grandes pesquisas, grandes estudos que realizou, e dentro da sua simplicidade, ele virou uma referência, né, da cultura nordestina. Então, aqui no CTN acontece também eventos, né, em homenagem ao Dia do Nordestino, assim como também ao Dia do Forró, que é em 13 de dezembro. Também esse calendário é bem trabalhado pelo CTN ao longo do ano. Então, sempre você vai encontrar novidades aqui no CTN, né, seja durante a semana, seja no fim de semana, né, principalmente para atender as famílias, né, que vêm aqui buscar um pouco mais de cultura, né, de integração e até mesmo de solidariedade, que é uma das vertentes do CTN também. E essa, então, é a Vila do Forró, né, um lugar bastante agradável que representa uma cidade nordestina, né, com as cores, com os sabores das cidades nordestinas. Aqui nós temos cachaçaria, nós temos sorveteria com frutas típicas, né, do Nordeste, doces, salgados, enfim, um grande número de pratos típicos, né, juninos,
que são degustados, né, nas principais cidades nordestinas. Aos finais de semana, funciona normalmente das 11 até as 20 horas, com músicas, muita alegria, né? Quem tiver oportunidade, venha aproveitar, né? Venha conhecer um pedacinho do Nordeste brasileiro aqui na Vila do Forró do CTN, Centro de Tradições Nordestinas. Você não vai se arrepender. Eu estou aqui na Arena Gastronômica do CTN, né? Um espaço gigante que reúne 10 restaurantes que produzem, né, as mais diversas especialidades da gastronomia nordestina, né? Um espaço bastante interessante que acontecem shows, né? Inclusive nesse palco aqui ao fundo, a partir de 2004 passou a receber inúmeros artistas de renome, inclusive, e que são alusivos, obviamente, à cultura nordestina. Um espaço bastante interativo, inclusive. E uma coisa interessante que acontece desde 2011 aqui no CTN é o casamento comunitário, né? É um casamento organizado pelo CTN, né, com apoio, né, do governo, do estado, que visa exatamente toda a organização, a festa, né, e a cerimônia para as pessoas se oficializarem, né, como marido e mulher, inclusive relações homoafetivas, né? Um trabalho bastante interessante. E que acontece geralmente 2 vezes por ano e geralmente atende até 100 casais nessa união, né? Uma ocasião bastante especial, bastante diferente. Mais um trabalho realizado então aqui pelo CTN. E esse é o Camarote O Cabra, né? Um lugar diferenciado, onde você pode saborear os mais diversos pratos da gastronomia típica nordestina, como a buchada de bode, sarapatel, bobó de camarão, entre outras delícias, né? Quando há show, você tem essa vista privilegiada, né, para o palco, né? E ele ocupa todo esse mezanino, toda essa parte comporta 400 pessoas, e aí sim ele é diferenciado. Em épocas quando não tem um show, normalmente você pode sentar e usufruir da mesma forma. É obviamente uma comida diferente da de baixo, também nordestina, mas com serviço especializado justamente pela vista, né? Vale a pena você conhecer, degustar aqui as delícias, né, preparadas com muito carinho pela Edinalva, né, proprietária aqui do restaurante, nordestina autêntica e que tem um tempero maravilhoso, né? Venha degustar aqui as delícias do Camarote O Cabra. E não é só os adultos que se divertem aqui no CTN, né? Há 30 anos, quando foi inaugurado o CTN, foi criado esse espaço para criança, né? Na verdade, é um parque de diversão bastante curioso para as crianças de todas as idades. Então você tem carrossel, você tem jogo de argolas, autopista, né? o chamado carrinho bate-bate, enfim, vários entretenimentos. E você pode deixar o seu filho aqui enquanto você aproveita a degustação lá na arena gastronômica, né? Então, esse espaço a criança paga individualmente, né, pelo brinquedo que quer optar, e você, tudo com muita segurança, né, ela acaba se divertindo aqui. Então, um outro espaço consolidado aqui no CTN, né, a parte infantil. Muito bem, e eu estou aqui então com a Cristiane Abreu, né, a presidente aqui do Centro de Tradições Nordestinas, que gentilmente aqui está nos recebendo. Eu gostaria de ouvir, Cris, fala pra gente, o que é o CTN na sua visão? Falo que o CTN ele é um centro de cultura, lazer e gastronomia nordestina aqui em São Paulo. Ele tem tanta história e tantos aspectos que é muito tempo que eu precisaria até para contar toda essa história. Eu estava até comentando com ele antes que tem até um livro sobre a história do CTN. Então você vem aqui, você curte a gastronomia nordestina, você pode vir na igreja e conhecer o Memorial do Frei Damião, o Memorial do Padre Cícero, que foi aonde de fato o Frei Damião desceu aqui para abençoar os fiéis. Você tem um parque de diversão estilo interiorano, você tem no terceiro andar uma feira de artesanato, você tem 10 restaurantes de comidas típicas, além de todos os eventos culturais que a gente realiza ao longo de todo o ano e o trabalho social do CTN, que é maravilhoso. A gente, desde o início da história do CTN, com o SOS Nordeste, a gente tem esse cunho social. Hoje a gente é reconhecido como MOCIP pelo nosso trabalho social e a gente tem
parceria com o Governo do Estado de São Paulo, oferecemos já curso de manicure e construção civil. A gente tem também um projeto fixo social da casa, que é o Vila Social, onde a gente dá reforço para as crianças carentes. Então, assim, o CTN tem tantos aspectos que é difícil definir o que é de fato o CTN, só vindo para saber. Muito bom. Realmente, então, é um espaço que merece uma visita presencial, não tem como. Precisa estar aqui presente para degustar esses sabores, né, e vivenciar essa experiência. Né. Cris, muito obrigado aí pela recepção, né, e vamos convidar aí os nossos associados para virem participar aqui das atividades. Com certeza, eu quero convidar todos os associados para vir aqui no Centro de Tradições Nordestinas. A gente está acontecendo o Festival de Comidas Juninas, vai até o final de julho. 1º de agosto termina o festival, sábado e domingo das 11 às 20. Então venham, não deixem de participar. É isso aí, então está feito o convite aí. Você não pode perder esse espaço fantástico aqui em São Paulo, no bairro do Limão. Como havíamos falado no início do nosso episódio, tudo começou, o CTN começou exatamente com a Rádio Atual. Né? E é exatamente aqui onde nós estamos, né? No estúdio da Rádio Atual, que nasceu a ideia, obviamente, do Centro de Tradições Nordestinas. Né? Um trabalho do senhor José Abreu, né, que se dedicou muito, né, a tudo isso, e que, na verdade, hoje é essa coisa gigantesca, né? Esse centro gigantesco, onde você se aproxima da cultura nordestina e conhece um pouco da realidade desse povo, dos costumes, das tradições, né? Mas tudo teve início exatamente com a rádio. Né? E a gente vai conversar rapidamente com o nosso Paulinho Azeitona, que vai falar um pouquinho sobre essa rádio, né? O que é hoje a Rádio Atual. Muito bem, esse então é o Paulinho Azeitona. Paulinho, fala pra gente como é que surgiu a Rádio Atual e como é o seu trabalho hoje aqui. Oba, tudo bem? Legal, tudo bacana com vocês? Seguinte, a Rádio Atual, ela surgiu da Rádio Apolo, né? Em 2003, 2004, ela entrou no ar no 94.1 com uma programação de axé, né? Foi uma ideia da nossa presidente na época, que era a Renata Abreu. E a Apolo, ela fez um grande sucesso, né? Mas chegou uma hora que ela não queria mais trabalhar com axé, a gente resolveu entrar com a Rádio Atual novamente, porque a Rádio Atual era no AM, voltou a Rádio Atual para o FM, onde fez o maior sucesso, teve várias promoções, muitas coisas legais, né? E aí a gente foi tocando a Rádio Atual até 2007, 2008, na frequência 94.1 com muito sucesso. Hoje, né, praticamente a rádio ela fica só na web, né, para Mococa e para registro, e para São Paulo ainda no dial nós não estamos no dial por enquanto, né, pelo menos agora só na web. E hoje minha parte aqui, cuido de todo o departamento, tem 3 funções aqui no CTN, né, a parte de locução, toda a parte de locução de palco eu que faço, apresentação de shows, merchandising e tal. Cuido da parte promocional do CTN, tudo que envolve promoções no CTN passa pelo meu departamento. E também agora estou no departamento comercial, né, com permutas, com vendas, e assim 16 anos aqui no CTN. Legal, muito bom. É isso aí, gente. Mais um setor, né, aqui do CTN para contar a história exatamente desse templo aqui da cultura nordestina em São Paulo. Obrigado, Paulinho. Obrigado pela atenção. Além de todo esse lado cultural que o CTN mostra, né? Tão interessante, entretenimento, comida, né? Gastronomia, nós temos o departamento social. Né? E nós estamos aqui com o diretor social, Rudney, que vai falar para a gente um pouquinho sobre esse trabalho, né, que o CTN desenvolve, que é muito importante, muito interessante. Rudney, quais são os principais projetos sociais que o CTN desenvolve hoje? Bom, Carlos, os principais projetos que nós temos aqui dentro do CTN, um trabalho com crianças, são 100 crianças que nós atendemos aqui pontualmente dentro do CTN, com reforço escolar, aula de educação moral, aula de capoeira. Essas crianças são da comunidade aqui no entorno do CTN, onde nós atendemos já há mais de 10 anos esse trabalho é realizado, né? Além desse trabalho, nós temos um núcleo de idosos aqui dentro do CTN, claro que
respeitando todas as normas. Esse núcleo ele foi, por enquanto, interrompido devido à pandemia, mas estamos esperando aí que todos os idosos estejam vacinados e retornem para estar fazendo parte desse núcleo de idosos. Temos cursos de capacitação, curso de moda, o curso de cabeleireiro, curso de design de sobrancelha, curso de pedreiro, de padeiro. Esses cursos são aplicados aqui dentro do CTN, né? Além desses projetos, nós temos também o casamento comunitário. O casamento comunitário é realizado todo ano aqui no CTN. O CTN fica muito bonito, fica todo decorado. E esse ano aqui é a 10ª edição do casamento comunitário, tá? Então as inscrições estão abertas, aqueles que quiserem podem vir nos procurar aqui no Departamento Social. Além de tudo, ainda ganha um belo DVD, como esse daqui, né? Esse aqui é da 9ª edição, só para você ter uma ideia. Essa é a 9ª edição do casamento. E esse ano aqui é a 10ª edição, 30 anos de CTN. O CTN é uma entidade pioneira na área social. Desde a década de 90, com o SOS Nordeste, foram mais de 70 toneladas que nós enviamos para o Nordeste. E são vários projetos sociais que nós realizamos, além do atendimento às famílias em vulnerabilidade social. Que legal. Olha só, gente, então, veja bem, além desse lado cultural, existe esse lado social, né, que é uma das grandes preocupações, né, da instituição. Parabéns pelo trabalho, parabéns aí pela desenvolver realmente essa coisa inédita. E ó, só fica solteiro quem quer agora, hein? Quem quiser, só vir aqui, faz inscrição e você faz aqui o seu casamento, com certeza. Obrigado mesmo. Agradecemos ao CTN, na presidência da Cristiane e a presença de vocês também. Muito obrigado a todos. Estão convidados aí para estarem conhecendo o CTN também. Legal. Obrigado mesmo. O Centro de Tradições Nordestinas tem a missão de reunir sotaques, aromas, sabores e cores da região mais arretada do Brasil, o Nordeste brasileiro. E com isso, valorizar e preservar a cultura dessa comunidade aqui em São Paulo. Venha ao CTN, fica na rua Jacofé, 615, bairro do Limão. Venha degustar essas delícias como esse baião de dois, aqui do Chapéu de Couro. Entre no site, veja a programação rica, com shows, atividades, programações diversas e venha participar desse mundo nordestino em São Paulo. Obrigado pela atenção e até o próximo episódio.